Ao longo dos anos, atendendo meus alunos e clientes, eu comecei a perceber que existem alguns erros que são clássicos. As pessoas, na hora que vão fazer um loteamento, principalmente aqueles que estão iniciando nesse mercado, cometem alguns erros e como eu vejo eles acontecendo com frequência, eu acabo considerando que eles são clássicos. Agora, o que eu acho que é até inclusive um pouquinho preocupante é quando esses erros são cometidos por aqueles que nem são iniciantes, aqueles que são experientes no mercado. Aí eu acho complicado. Eu acredito que se você está começando, se esse é seu primeiro empreendimento ou um dos seus primeiros empreendimentos, você precisa ter liberdade para errar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente ganha liberdade para errar? A gente ganha liberdade quando o nosso erro custa muito pouco. Se você está errando e o seu erro custa caro, então você errou num tipo de coisa que você não poderia ter errado, ou então você fez uma modelagem de negócio que não te dá margem para errar. E toda vez que a gente faz esse tipo de modelagem de negócio, a gente faz esse tipo de negócio, a gente está com um grande problema, porque errar é meio que faz parte da nossa condição de empreendedor. É quase que impossível fazer uma coisa, empreender em uma área e não dar errado. Inclusive, isso aqui é uma coisa que eu sempre insisto com os meus alunos. Se você tem empreendido na sua vida, se você tem empresas, se você tem feito coisas e a maioria das coisas que você faz tem dado certo, o que eu tenho para te dizer, o recado que eu tenho para você é que, infelizmente, você tem tentado pouco. As chances do sucesso, as chances de dar certo, elas têm que ser inferiores às chances de dar errado. Na verdade, a maioria das coisas que a gente tenta tem que dar errado, porque é assim que a matemática funciona. Se a maior chance, se o cenário mais provável fosse o sucesso, então o sucesso não teria uma boa remuneração, porque todo mundo estaria fazendo, então não seria uma atividade lucrativa. Então, se fazer um loteamento fosse de fato fácil, todos estariam fazendo e, portanto, seria uma atividade não lucrativa. Como é difícil fazer um loteamento e, então, porque é difícil, as chances de dar certo são baixas, é por isso que a gente ganha dinheiro. Então, você tem que se proteger. E aí, aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar, eu separei aqui 4 erros que são clássicos. Eu sempre vejo isso aqui, sempre me chama a atenção. O primeiro erro é um erro de design, é um erro de produto, um erro de projeto, que é quando os lotes são pequenos demais. Por algum motivo, a gente convencionou que o tamanho padrão de um lote é 250 metros quadrados. E aí a gente fica orbitando esse número. A gente tem lotes menores do que 250 metros quadrados, a gente encontra por aí lotes de 200 metros, lotes de 180 metros, até chegar no mínimo que a Lei Federal 6766 permite, que é um lote de 125 metros. E, inclusive, os empreendedores que lançam lotes grandes, lotes de alto padrão, lotes dentro de empreendimentos fechados, ficam orbitando esse número do 250. Eles falam assim, não, beleza, então um lote de 250 seria um lote voltado para rendas mais baixas. Agora, como eu estou vendendo para uma renda mais alta, eu vou fazer um lote bem maior. Aí eles vão lá e lançam um lote de 300 metros, ou 320 metros, ou 350, ou 400 metros, mas sempre com essa escassez de metros quadrados. Então, meio que você está condenando o futuro do seu empreendimento. Os clientes vão comprar aquelas unidades, no futuro eles vão edificar as suas casas naquelas unidades e meio que a gente já dá para saber qual vai ser a qualidade das casas que vão estar em cima daquelas unidades. Se você quer que o seu cliente tenha mais de uma vaga na garagem, se você quer que ele tenha mais de 2 quartos, se você quer que ele tenha um quintal mínimo, que ele respeite os recuos que a prefeitura normalmente impõe, então, invariavelmente, esse cliente vai ter que construir mais de um pavimento, ele vai ter que fazer um sobrado com 2 andares. Não dá muito para fazer uma casa em um lote de 250 metros quadrados e esperar que seu cliente tenha 2 vagas de garagem cobertas e sem que essas vagas sejam de gaveta, sejam vagas lado a lado. É uma conta que a gente faz de trás para frente. Então, visite os imóveis na sua cidade. Não precisa entrar dentro do imóvel. Você vai caminhar pelo centro, vai andar de carro pelo centro e vai olhar pelas casas que estão bem estabelecidas ali, os imóveis que você acha interessante. Olha para esses imóveis que você acha interessante e repara qual que é o tamanho do lote que eles estão. Você pode descobrir essa informação olhando pelo mapa por cima, olhando na prefeitura, olhando no cartório, mas
muito provavelmente você vai perceber que esses lotes das casas que são boas lá no seu município não são lotes de 250 metros quadrados. O lote de 250 metros quadrados, ele proporciona uma casa que, com certeza, ela tem condições de uma pessoa residir ali, eu não estou questionando isso, mas é uma casa que vai ter o recuo lateral estreito, ela vai ter, as garagens vão ser vagas de gaveta, às vezes ela não vai poder ter um quintal ao fundo e provavelmente ela vai ter 2 andares. Então, um erro clássico para mim é lançar o lote pequeno, né, para mim, na verdade, né, vou corrigir aqui, o erro clássico para mim é a pessoa querer vender um lote de alto padrão, um lote dentro de um empreendimento fechado e esse lote ser pequeno. Na minha visão, se você tem um cliente de alta renda, se você está esperando esse cliente que tem um pouquinho mais de dinheiro e que vai construir uma casa um pouquinho melhor, então o lote desse cara precisa ser grande para receber a construção que ele vai fazer. E aqui eu estou falando em mais de 450 metros quadrados. Tem que ser, eu acredito que mais de 500, mais de 800 metros, mas assim, pelo menos 450 metros quadrados. É daqui para cima e daqui muito para cima. Se você estiver vendendo uma coisa que é alto padrão de verdade, talvez esse lote tenha que ter mais de 1.000 metros quadrados. Ah, Daniel, mas se o cliente quiser, ele pode comprar mais de um lote. Pode. Ele pode comprar mais de um lote, mas o que você está vendendo é um problema, não é uma solução. Na hora que a gente vai fazer o processo de aprovação do projeto lá na prefeitura, a gente precisa fazer o remembramento desses lotes ou a operação inversa do desmembramento. E aí esse cliente vai ter que fazer esse processo. Para a gente que trabalha aqui dentro desse mercado, pode até ser fácil fazer esse tipo de processo. Mas para o cliente que não tem comunicação com esse mercado, ele pode achar que vai ser uma grande burocracia, porque é bem burocrático mesmo. Então, se você quer vender uma coisa de alto padrão, o lote precisa refletir isso. O lote também tem que ser grande. O seu produto, o lote, tem que refletir a casa que você espera que seu cliente vá construir em cima dele. Então, o lote precisa ser grande. Um primeiro erro clássico aqui dessa lista é fazer lotes pequenos demais. E eu estou usando aqui o exemplo, né, de um lote de alto padrão, mas isso aqui também vale para os lotes lá da baixa renda, das rendas mais baixas. Tem vídeo aqui no meu canal em que eu explico que a gente nem deve vender para pessoas que têm rendas muito baixas, porque essas pessoas que têm uma renda abaixo de R$ 8.000 por mês, que é o limite do faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, elas devem ser atendidas pelo Minha Casa Minha Vida. O nosso público-alvo mínimo ele deve ser acima do faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Então, você sempre, quando está vendendo um loteamento, você está mirando acima do faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, sempre. Tem um vídeo aqui no meu canal explicando isso e lá eu entro nesse argumento com mais detalhes. Mas se você está mirando já num público que é acima do faixa 3, esse pessoal que vai comprar o seu lote vai ter que ter um pouquinho mais de dinheiro. Então, você, mesmo que esteja mirando em baixa renda, porque para a gente baixa renda é acima do faixa 3, você precisa entregar um lote maior. 250 metros, 200 metros não é uma boa ideia. Abandone essa ideia. Faça lotes maiores e corrija isso se ainda está em tempo. Se não está em tempo, Deus vai te proteger, você vai conseguir vender essas unidades, você vai partir para o próximo empreendimento. Aí sim, lá no próximo empreendimento, você vai lançar no tamanho correto. Beleza, agora vamos para o segundo erro dessa lista aqui. E o segundo erro é quando a gente lança com uma tabela de vendas, uma tabela de parcelamento muito longa. E para mim, isso aqui é um erro clássico e ele é um erro na precificação do produto. Às vezes a gente acha que para vender, a gente tem que vender uma parcela baixa e para obter uma parcela baixa, a gente vai precisar de alongar muito o número de meses do parcelamento, né? Uma conta de matemática. Se eu quero uma parcela baixa e o preço do meu lote é alto, então eu preciso de muitos meses para chegar no valor de parcela que eu quero. E isso aqui, infelizmente, é um erro para a gente. Por quê? O primeiro ponto é que existe um alto risco de inadimplência. A relação financeira que o cliente tem é com a gente, não é com o banco. A gente não tem um intermediador financeiro como existe lá na incorporação imobiliária. Então, quando a gente oferece um financiamento imobiliário, o que está acontecendo de fato é que a gente está pegando o dinheiro do nosso bolso, emprestando para o cliente vai usar esse dinheiro para comprar o nosso lote e vai devolver esse dinheiro que ele pegou emprestado com a gente em parcelas mensais de acordo com os termos do nosso financiamento. Existe um alto risco de inadimplência porque a gente não consegue cobrar as mesmas taxas de juros lá dos bancos e a gente não consegue oferecer o mesmo número de meses lá que os bancos fazem. A maioria dos meus alunos e clientes não trabalham com um processo de antecipação de recebíveis. Os bancos sempre trabalham com antecipação de recebíveis. Você sempre pode comprar uma LCI
lá quando você está investindo em renda fixa, não pode? Você abre o aplicativo do Banco Itaú, do Banco Santander, onde é que você investe, e aí lá na opção de renda fixa vai ter uma opção de investimento que chama LCI, que é Letra de Crédito Imobiliário. Quando você compra uma letra de crédito imobiliário, o que você está fazendo é comprando uma porçãozinha de uma carteira de financiamentos. Então, eles vendem contratos de financiamento para a gente que quer comprar um imóvel financiado e depois eles pegam esses contratos e dividem em minúsculas parcelas e vendem essas minúsculas parcelas para os investidores individuais. A gente tem a possibilidade de fazer isso aqui, que é por meio de um CRI, que chama Certificado de Recebíveis Imobiliários. A gente contrata uma securitizadora, contrata uma empresa de consultoria, a gente então emite uma dívida. Essa dívida ela é a mesma coisa como se a gente estivesse antecipando os nossos recebíveis, a gente estivesse descontando esses boletos. É mais ou menos a mesma coisa. Mas geralmente a gente não faz isso aqui, então a gente não consegue carregar essa carteira durante muito tempo. Então se a gente vai carregar essa carteira por 10, 12, 14, 15 anos, a gente precisa que esse cliente se mantenha adimplente. Ele também tem que se manter adimplente mesmo quando a gente faz antecipação de recebíveis, mas ele tem que estar adimplente. E o Brasil é um país que é muito arriscado. O tempo aqui no Brasil ele passa de uma maneira que parece que é diferente. As coisas como eram há 10 anos atrás, e se a gente lembra do cenário político como era há 10 anos atrás, ele é completamente diferente do cenário político que a gente vive hoje e do cenário econômico que a gente vive hoje. Então, não dá para acreditar que o tempo será uma variável favorável para você. Não vai. Enquanto menos tempo a gente conseguir parcelar para o nosso cliente, maior vantagem a gente terá. Também tem um vídeo aqui no meu canal em que eu explico por que é uma desvantagem financeira a gente fazer um parcelamento longo. A taxa de juros que a gente cobra do nosso cliente, ela não é compatível com a taxa de juros que os bancos cobram. Então, quando o banco vende o financiamento, ele obtém lucro porque ele capta os recursos baratos lá na poupança. Quando a gente vende um financiamento, a gente não obtém lucro porque o nosso dinheiro custa taxas mais altas ou a gente tem alternativas de investimento que remuneram melhor do que essa taxa de juros que a gente oferece para o nosso cliente final. Então, quando a gente vende um contrato financiado para o nosso cliente, a gente faz isso porque a gente é obrigado. Se a gente não financiar, a gente não vende. Então, a gente vende porque precisa, a gente financia porque precisa vender. Então, isso aqui a gente faz como sendo uma condicionante comercial. Não é uma oportunidade de ter lucro. Então, se você está começando agora no mercado de loteamentos ou se você já é experiente, você tem que encontrar meios de reduzir a quantidade de meses do seu parcelamento. O seu parcelamento ele tem que ser na menor quantidade de meses que você precisa para que o seu cliente consiga cumprir seus pagamentos. E aí, na hora que você estiver fazendo essa conta, provavelmente você vai chegar num ponto que eu não consigo reduzir mais esses meses, porque o valor do lote é X, e aí quando eu parcelo esse número em X meses, usando as fórmulas da matemática financeira, eu chego em tal valor de parcela. Se você chegar nesse ponto aqui, isso significa que o valor do lote está errado. O valor do lote à vista, que é quanto que custa para comprar em somente uma parcela, em 2 parcelas, em 3 parcelas, eu não sei em quantas vezes você parcela sem juros, esse valor ele tem que representar um percentual de negócios que são feitos aí dentro do seu stand. As pessoas precisam ter essa alternativa e alguns clientes precisam fazer essa compra à vista. Então tem que ser interessante. Olha, comprar à vista é interessante. Ele custa tantos mil reais à vista e esse valor de tantos mil reais à vista é interessante. Tem que ter essa opção. Ah, não, eu vou comprar parcelado. Então a gente pega esse valor e chega lá no qual que é o parcelado por meio das fórmulas da matemática financeira. Mas esse valor aqui ele tem que corresponder à realidade. Ele tem que ser o valor de um imóvel à vista aí na sua região. E a partir desse valor à vista a gente chega no valor da parcela. Pode ser que você esteja partindo de um valor à vista muito alto. E aí, como você está partindo de uma supervalorização do seu produto imobiliário, você está tendo que parcelar em muitos meses para chegar no seu valorzinho de parcela. Então, o que está errado, na verdade, é o valorzão, é o valor à vista do lote. Então, você precisa trabalhar isso aqui. O terceiro erro que eu coloquei aqui na lista dos problemas mais comuns que eu encontro são os loteamentos que não têm nada de especial, os loteamentos que não têm nenhum atributo de área comum. E aqui eu estou falando especificamente dos empreendimentos abertos. Geralmente, quando a gente faz um empreendimento fechado, um loteamento de acesso controlado, um condomínio de lotes, o pessoal até se preocupa bastante com as coisas que vão ter nas áreas comuns. E então, contrapondo a isso, infelizmente, quando as pessoas fazem loteamentos abertos,
geralmente eles são todos parecidos e são todos ruins. São parecidos da pior maneira possível, né? Que é lotes pequenos em ruas ortogonais, todos os lotes do mesmo tamanho, todos os lotes com as mesmas características e nada de especial nas áreas públicas. Esse aqui, para mim, é um erro que é super clássico. E provavelmente, se você olhar aí na região onde você mora, os últimos lançamentos que aconteceram, eles são desse jeito. Esse lançamento que aconteceu aí na sua cidade poderia ter acontecido aqui na minha cidade com exatamente o mesmo produto, o que eu acho inconcebível, porque eu acredito que aí onde você mora existe uma realidade cultural que é diferente, uma realidade financeira que é diferente, as pessoas podem gostar de coisas diferentes ou ter hábitos sociais diferentes de onde eu moro. Então aqui o produto deveria ser um e aí o produto deveria ser outro. E como é que a gente cria características de produto? Por meio das coisas que a gente coloca nas áreas verdes, ou desculpa, por meio das coisas que a gente coloca nas áreas públicas municipais, nas praças. A praça não é somente aquela área que a gente destina para a prefeitura que fica lá em cima do canto do projeto. A praça é uma excelente maneira de a gente agregar valor no nosso projeto. Então você vai ter que pensar em coisas que você vai colocar nessa praça e pensar em uma estrutura para custear isso. Eu recomendo você pegar o custo das praças no plural que você vai criar dentro do seu empreendimento e colocar ele lá dentro da despesa de marketing. Porque pensa bem, né? Pensa comigo aqui. Quando a gente está fazendo um lançamento, a nossa maior energia é gasta atraindo pessoas para visitar o nosso estande. A gente tem que gastar muito dinheiro falando para as pessoas, olha, está acontecendo um lançamento e você precisa vir aqui conversar com um de nossos corretores. Então a gente coloca tendas espalhadas pela cidade, outdoor espalhado pela cidade, panfletos distribuídos na cidade, chamando pessoas para visitar o empreendimento. Enquanto, se a gente fizer uma praça bem feita ou algumas praças bem feitas, as pessoas irão voluntariamente visitar o seu estande. As pessoas irão até lá com a sua própria vontade, elas não precisam de você gastar essa sua energia, porque lá vai ser um ambiente interessante. E aí, com pessoas circulando naquele ambiente, com pessoas achando aquele ambiente interessante, você vai ter energia, você vai ter força para vender as suas unidades. Então, por causa disso, eu recomendo colocar o seu custo de praça lá no seu custo de marketing. Mas se o seu custo de marketing é baixo, então se a sua verba de marketing é baixa, então coloca lá na sua verba de obra também e você vai ver que o custo de uma praça nem é tão representativo assim quando você olha para o valor global da obra de um loteamento. E o quarto erro que eu coloquei aqui nessa lista são as pessoas que fazem parcerias e os termos dessa parceria são muito caros para o empreendimento. Isso aqui eu acredito que é um erro comum dos principiantes que não conhecem como é que funciona uma viabilidade, mas infelizmente ele é muito comum também nos experientes que fazem viabilidade do jeito errado. Eu sempre insisto aqui no canal que fazer viabilidade do jeito certo é uma conta matemática que é complexa, porque ela envolve o pensamento em funções exponenciais. E isso aqui não é tão fácil de pensar de maneira intuitiva. Na verdade, eu acho que é impossível pensar do jeito certo de maneira intuitiva. A gente sempre precisa de um treinamento em uma planilha ou um treinamento em um software. A gente tem que se treinar a pensar da maneira certa. E como não é intuitivo, a maioria das pessoas acha que sabe, porque tem um pensamento intuitivo e acaba fazendo a conta do jeito errado. E aí, porque tem alguns empreendedores experientes que fazem a conta do jeito errado, alguns empreendedores iniciantes olham para os experientes e tentam propor os mesmos termos que os experientes estão propondo, esperando obter resultados bons. E não é porque a gente obteve um resultado bom no passado que o nosso processo para chegar nesse resultado é correto. Pode ser que você fez tudo errado e mesmo assim tenha dado certo lá no final, porque a sorte existe, não dá para ignorar o fator sorte, né? O fator sorte é uma coisa que existe dentro da matemática. Então, você fez tudo errado e deu certo. Significa que você estava certo? Não, você estava errado. E aí, se você insistir isso, muito provavelmente na próxima vez vai dar errado. Então, quando a gente fala aqui sobre permutas, e especificamente sobre permutas financeiras, porque é mais fácil de fazer a conta, né? Permuta financeira é quando o terrenista, ou então proprietário do terreno, se torna sócio de você, empreendedor, você que é loteador, numa empresa que a gente chama de SPE. Essa SPE vai explorar o empreendimento até o final da vida do empreendimento. E aí, os resultados dessa empresa serão distribuídos entre esses dois sócios, né? O faturamento dessa empresa vai ser distribuído entre esses dois sócios, sendo que
o terrenista vai contribuir somente com o terreno e o loteador vai custear todo o restante, inclusive a obra. O custo de obra é somente do loteador, não pertence ao terrenista. Então, a gente vai chegar num percentual de distribuição, que a gente chama de percentual de permuta. Quanto do faturamento será destinado para o terrenista e o quanto que sobra no caixa para o custeio da obra e também remuneração lá do loteador e investidores. Então, a gente vai pegar um percentual do faturamento e vai dedicar e vai transferir para a conta do terrenista. Quando a gente faz uma viabilidade financeira, numa permuta financeira como essa, é muito difícil a gente chegar num empreendimento que seja financeiramente viável se esse percentual de permuta é muito maior do que 30%. Eu estou falando aqui, então, que se você está propondo um negócio imobiliário com um cara e o percentual da permuta, o quanto ele vai receber deste empreendimento é muito superior a esse número mágico, a 30%, então, provavelmente, o seu empreendimento não será financeiramente viável. Ah, não, Daniel, mas eu estou fazendo aqui a viabilidade e está dando certo. Pode ser que você esteja exagerando na viabilidade. Pode ser que você esteja atribuindo um valor presente. Você está achando que os lotes serão vendidos por um valor muito mais caro do que você acha que vai. Pode ser que você esteja achando que o preço da obra vai ser muito mais baixo do que vai. Ou pode ser que você esteja forçando a barra e errando lá naquele tópico de cima, no terceiro erro desse vídeo, que é quando a gente faz uma obra muito simples e porque fez uma obra muito simples a gente não colocou nada de especial no projeto, não fez nenhuma praça. Então você vai acumulando esses erros e aí você chega na viabilidade errada, propõe um negócio errado e no final vai ficar todo mundo triste. Em geral, as empresas que são mais experientes e conseguem fazer a conta do jeito certo, elas não são tão abundantes nas suas propostas de permuta, porque elas querem ganhar muito dinheiro. Sim, elas querem ganhar muito dinheiro, mas não é por causa disso. É porque quando a gente paga muito caro num lote, geralmente o empreendimento se torna inviável e quando ele é inviável, ele fica ruim para todos os envolvidos. Fica ruim para o loteador e fica ruim também para o terrenista. Bem, esses daqui são os 4 erros que eu mais encontro e toda vez que eu encontro eu vejo que a solução é facinho e eu espero que com um pouco de experiência aquele aluno consiga corrigir esse erro e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo quantos desses erros você já cometeu, se você já se enquadrou em alguns deles ou está enquadrado em alguns deles e te encontro numa próxima oportunidade.